Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma videoaula de Direito das Sucessões. Hoje nós vamos apresentar um caso hipotético e resolver esse caso aqui com vocês. Vocês vão observar que nós vamos abordar várias questões que são pertinentes à sucessão legítima. Vamos lá? A hipótese é a seguinte. Michael Jackson é divorciado e tem 3 filhos do primeiro casamento. Conheceu Britney Spears, com quem se casou pelo regime da comunhão parcial de bens. Esse casal gerou 3 filhos, Mário Lee, Mauro Mars e Moacir Maroon 5. Mário teve 2 filhos, Paulo Lavigne e Pedro Perry. Mauro teve 3 filhos, Breno Rihanna, Bruno Eminem e Brian Mercury. Moacir teve 2 filhas, Isolda Shakira e Isabel Malone. Em um acidente automobilístico morreram Mário e Mauro. Michael, muito triste com a perda dos filhos, faleceu logo em seguida, deixando um patrimônio de R$900 mil. Considerando que Michael Jackson já possuía um patrimônio de R$380 mil antes de se casar com Britney Spears, como ficaria a divisão do monte? Bom, para resolver o problema, primeiro você tem que apurar se nós estamos lidando com sucessão testamentária, legítima ou híbrida. Como no caso específico não informamos a existência de um testamento, presumimos que ele não existe. A sucessão, então, será totalmente legítima, pois não há declaração de última vontade. Nos termos do artigo 1788 do Código Civil, morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos seus herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Sendo a sucessão legítima, temos que verificar acerca da existência de herdeiros necessários. Em conformidade com o disposto no artigo 1845 do Código Civil, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Vimos que o autor da herança deixou herdeiros necessários. O próximo passo, então, é verificar a ordem de sucessão, que é aquela prescrita lá no artigo 1829 do Código Civil. De acordo com o inciso 1 do artigo 1829 do Código Civil, a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes é determinada pelo regime de bens do casamento. Se o cônjuge foi casado com o autor da herança no regime da comunhão universal, não concorre. Se for casado no regime da separação obrigatória, também não concorre. Mas se for casado no regime da comunhão parcial, não concorre em relação aos bens comuns, sendo tão somente em relação a esses bens meeiro. Entretanto, concorre em relação aos bens próprios. Quando faleceu, Michael deixou um patrimônio total de R$900 mil. Só que desse total, ele já possuía R$380 mil quando se casou com Britney. Vale lembrar que nos termos do artigo 1658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. O artigo 1659, em seu inciso 1º, é ainda mais enfático quando prescreve. Artigo 1659. Excluem-se da comunhão: 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação, sucessão, e os subrogados em seu lugar. Enfim, bens próprios são aqueles bens que não integram uma comunhão, e estão nessa categoria aqueles bens que a pessoa já possuía ao casar. Se o patrimônio total, então, de Michael era de R$900 mil e antes de casar ele já possuía R$380 mil, temos que o patrimônio próprio do falecido era de R$380 mil e o comum com a sua esposa Britney, R$520 mil. Veja bem, a meação de Britney, então, é essa, R$260 mil, que é a metade de 520. Sobraria para os herdeiros dividirem R$640 mil. Se você dividir esse número, esse valor, pelo número de herdeiros remanescentes, inclusive a esposa, evidentemente que a conta não vai bater, você vai errar a conta. Eu vou explicar como é que faz. A viúva, Britney, não herda a parte de Michael nos bens comuns.
veja bem, ela é meeira, ela não é herdeira dessa parte. Por força do disposto no artigo 1829, inciso 1º do Código Civil. Esse mesmo inciso vai dizer que ela concorre com os herdeiros em relação aos bens particulares. Então nós vamos ter que dividir o valor que não é da meação de Britney e que Nicol deixou em 2 bolos. A parte que Britney concorre e a parte que ela não concorre. Ela vai concorrer com relação aos bens próprios, aqueles que ele já tinha antes de casar, no valor de 380 mil, mas não vai concorrer em relação aos bens comuns, de 260 mil. Lembra, a meação já era dela, os outros 260 é que vão para a herança. E dessa parte aí, ela não, nessa parte aí, quando há descendentes também do morto, ela não concorre. A viúva, o cônjuge supérstite, não concorre. A meação já era dela, a herança é que não. Nicol teve 6 descendentes. Esses 6 descendentes são herdeiros necessários. Vão concorrer com o cônjuge em relação aos bens particulares, mas vão herdar sozinhos a parte de Nicol na meação, por envolver bens comuns. É importante a gente lembrar aqui que não há, nos termos do parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal, e também nos termos do artigo 1596 do Código Civil, não há distinção, não há possibilidade de haver distinção entre os filhos. Então, tanto faz se o filho é do primeiro ou do segundo casamento, a parte deles, pelo princípio da igualdade jurídica dos filhos, vai ser idêntica. Todos vão herdar da mesma forma. Todos os herdeiros da mesma classe têm direito às mesmas condições na herança, os mesmos quinhões. Bom, então os 6 vão concorrer em relação à parte de Nicol na meação, 260 mil, que dividido por 6 vai dar 43.333,33333, vai dar uma dízima periódica aí. No restante, todos concorrem, inclusive Britney, a viúva. Então nós vamos pegar esses 380 mil e dividir por 7, que vai dar 50.285 para cada. Aí você pode estar se perguntando assim, mas e a regra da reserva da quarta parte, que está prevista lá no artigo 1832 do Código Civil? A gente tem que lembrar que o STJ pacificou o entendimento de que a concorrência híbrida não garante a reserva da quarta parte, de forma que o quinhão da viúva na parte em que concorre deve ser igual à dos demais herdeiros. Não há, então, reserva de quarta parte, segundo o entendimento do STJ, quando nós estamos lidando com sucessão híbrida. O que é a sucessão híbrida? É que o cônjuge supérstite tem tanto os filhos próprios com o falecido, quanto o falecido tinha filhos de uma outra relação ou fora do casamento de uma forma geral. Então nós vamos ter a seguinte situação. Britney Spears vai herdar a herança que faz parte, que era a divisão do patrimônio próprio de Nicol, que é 54.285, e vai ficar também com os 260 mil da sua meação. Ela vai ficar, então, desse bolo de 900 mil, com um valor de 314.285,71. Cada filho vai ficar com 43.333,333 dos bens comuns, que é a parte que eles não concorrem com a cônjuge sobrevivente, além dos 54.285,71 dos bens próprios, que tem concorrência com a cônjuge supérstite. O total para cada filho vai ser de 97.619,04. Ocorre que 2 herdeiros necessários são pré-mortos e deixaram filhos. Mário deixou 2 filhos e Mauro. Herdeiros pré-mortos são aqueles que falecem antes de aberta a sucessão, que pelo princípio da saicine, prevista lá no artigo 1784 do Código Civil, ocorre no preciso momento do falecimento do autor da herança. Os filhos de Mário e Mauro herdam por representação, por força da regra do artigo 1851 do Código Civil, dividindo os representantes, o quinhão do representado, em partes iguais. Isso vocês vão ver lá no artigo 1855, também do Código Civil. Temos, então, que os filhos de Mário ficariam com 48.809,52 cada um, e os filhos de Mauro, que são 3, ficariam com 32.539,68 cada. Enfim, um problema relativamente complexo que abarca praticamente
toda a parte de direito da sucessão legítima do Código Civil, mas que é bem interessante para que a gente fixe toda essa matéria, tá bom? Era isso. Um abraço, gente!